Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vocês, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando ele por mãos de homens iníquos. Bom, então isso aqui eu não vou querer falar agora, mas está provando que a profecia de Joel aconteceu. Houve aqui então o derramamento do Espírito Santo e está provando aqui que realmente as línguas não eram estranhas. É muito comum você ver hoje aí várias manifestações desse suposto dom que Satanás está tentando contrafazer, né? Contrafação é uma cópia, porque o original ele não vai conseguir fazer, pois porque só quem pode fazer isso foi quem? Foi o Senhor Jesus Cristo, através, no caso, do seu dom de línguas. Então o diabo quer tentar copiar e coloca isso no meio da igreja. Infelizmente eu não queria aqui que pensassem que eu estou atacando a fé de ninguém. Repito, eu não estou aqui para atacar a fé de ninguém. O que eu quero com esse vídeo é tentar mostrar o que as Escrituras Sagradas, o qual tem poder para salvar você desse erro, desse êxtase, dessa contrafação, dessa cópia que Satanás infelizmente quer fazer com o dom de línguas que o Senhor Jesus dá aos seus servos para proclamar o Evangelho e não ver o que vemos aí hoje no meio da cristandade. Tá ok? Então, por favor, repito, isso aqui não é uma ofensa. Nós, como servos do Senhor, estamos aqui pela manifestação da verdade, como Paulo fala, imbuídos de uma fé genuína para tentar te mostrar o que a Bíblia diz. Então eu não quero que você, pentecostal, você assembleano, você que tem alguma denominação, que frequenta alguma denominação institucional, que muitos insistem em chamar de igreja, me perdoe, mas eu não posso negar a verdade das Escrituras Sagradas. Vamos lá em Atos 10, que também a gente vai ver um outro encontro aqui, que foi o encontro de Pedro com um centurião romano chamado Cornélio. E aqui de novo nós vamos ver a manifestação do dom de língua genuíno, não o dom de língua falso, que o apóstolo Pedro usou para poder pregar para um centurião romano. Vimos que no caso o romano ele fala na língua latim. Então Pedro, lógico, estava sendo usado pelo dom do Espírito Santo, que era falar em línguas. Tá ok? Vamos aqui, olha, em Atos 10. Antes de eu, no caso, ler, deixa eu contar somente o contexto do texto aqui, para não ficar muito longo o vídeo. O encontro de Pedro com o centurião romano Cornélio foi promovido, foi arquitetado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor apareceu para Cornélio e depois o anjo do Senhor apareceu para Pedro. Ou seja, foi o próprio Deus que promoveu o encontro de um judeu, Pedro, com um gentio estrangeiro chamado Cornélio. Isso aqui você pode ler aqui no livro de Atos 10, mas eu não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu só vou ler aqui no finalzinho, Atos 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Isso aqui é Pedro já na casa de Cornélio, visto que já falei que esse encontro foi promovido por Deus, e aqui Pedro já está pregando para Cornélio, certamente, logicamente, no caso, no dom de línguas, porque Pedro era um homem iletrado, não tinha estudo, como você pode ver em Atos 4, a Bíblia fala que Pedro era um homem iletrado, sem cultura, não tinha estudo, então ele tinha o dom de falar em línguas sem ter estudado, ou seja, ele pregou no latim, sendo ele um hebreu. Que coisa linda! Você pregar no outro idioma sem ter estudado. Então tá aqui, Atos 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre
todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que vieram, no caso, com o apóstolo Pedro, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre quem? Os gentios, os estrangeiros, foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes quem? Estes gentios, estes estrangeiros, não são aqui mais judeus, são os estrangeiros, são os judeus da casa de Cornélio, assim como nós receberam o Espírito Santo? Então Pedro perguntou: será que estes também, no caso, vão recusar a nascer de novo e receber o batismo, no caso, nas águas, visto que também esses foram batizados com o mesmo Espírito que nós, os judeus, fomos batizados? Então você está vendo que aqui, realmente, no caso, aconteceu mais uma manifestação, mais uma evidência de que Pedro falava na língua, de um dom de língua, numa outra língua, que é a língua do latim, porque o romano era latim, e centurião romano, ele era da Itália, ele ficava na Itália, em Roma, enfim, trabalhando lá, no caso, para o governo dele, então ele falava, no caso, na língua do latim, e Pedro teve que falar latim, e tanto que ele falou e entendia, porque depois que vieram com eles, ouviram também quem? Ouviram um gentio, que era o caso Cornélio, falando na língua deles. Então perguntaram: nós também estamos ouvindo ele falar na nossa própria língua. Aí foi o inverso. Olha que coisa bacana. Aí o Cornélio, que era o centurião romano, que falava na língua latim, já estava falando na língua dos judeus, na língua hebraica ou aramaica. Olha que tremendo. Então, tanto um quanto o outro, a linguagem ficou totalmente compreensiva. Não ficou uma linguagem distorcida ou estranha, como eles ensinam aí fora. Vamos ver uma outra manifestação também, aqui em Atos 8. Também não vou ler tudo para não ficar longo, mas eu vou falar que mais uma vez Deus promoveu agora um outro encontro. Agora não é mais Filipe com Cornélio. Agora é quem? Agora não é mais Pedro com Cornélio, e sim Filipe com o eunuco. Eunuco também, ele era um estrangeiro. Vamos ver aqui no caso em Atos capítulo 8, a partir do versículo 27. Atos 8, versos 27. Eis que um etíope, estrangeiro, não era hebreu, não era israelita. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candance, rainha dos etíopes, o qual era o quê? Superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Bom, nós sabemos que Jerusalém era o local de adoração dos judeus, e lá que se instituiu o templo, né, de Salomão, e lá que tinha, no caso, o templo de adoração, no caso, ao Deus de Israel. Então ficava em Jerusalém. Então esse etíope veio a Jerusalém, olha que temente, era um gentio, era um estrangeiro, olha o chamado de Deus para o povo gentio, e ainda bem que chegou até nós, para que fosse adorar em Jerusalém. Então ele foi lá adorar em Jerusalém. Versos 28. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha ele. Correndo Filipe, ouviu ele ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que tu vem lendo? Bom, irmão, aqui fica claro, mais uma vez, que esse encontro que o próprio Deus promoveu entre Filipe e o eunuco, o etíope estrangeiro, foi do próprio querer de Deus. E repare que o próprio Filipe tinha, no caso, o quê? 2 dons aqui. Porque Filipe conseguiu entender, conseguiu compreender o que o eunuco falava. Repito, versos
30. Correndo Filipe, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías. Como Filipe iria ouvir e ler o profeta Isaías se o próprio eunuco estava lendo no idioma dele? Isso é um outro dom